Intitulei a mensagem de hoje Confiança Inabalável. Confiança inabalável. Hoje você vai aprender como ter confiança inabalável. Aleluia. Aleluia. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Então, nós estamos em avivamento. Você faz parte do exército do avivamento. E este avivamento está se expandindo por todo o mundo. Eu já compartilhei a visão antes aqui na Igreja 5F. Se você não assistiu, você pode ver no nosso canal no YouTube. Vou adicionar isso à playlist de treinamento do Exército do Avivamento. Hoje mesmo, no meu YouTube. Aliás, se você é novo, se você não sabe disso, há uma playlist no meu canal do YouTube chamada Treinamento do Exército do Avivamento. E esses têm ensinamentos fundamentais que são tão importantes porque a maioria dos crentes, eles estão cheios de vinho velho e os olhos deles não estão abertos para o vinho novo. Então há tanto para aprender. Quando você entra no avivamento, quando os seus olhos se abriram para que Deus está se movendo em poder agora, que o avivamento é agora, você tem que aprender tanto e desaprender muita coisa. Você tem que desaprender muita coisa desse vinho velho, amém? Então, enfim, é por isso que eu estou dizendo que é muito importante para todos vocês, se ainda não fizeram isso, irem à playlist de treinamento do Exército do Avivamento e assistirem esses ensinamentos fundamentais para receber esse fundamento de vinho novo em vocês, para que vocês possam entender o reino espiritual, o reino de Deus, como andar em autoridade e ter vitória, como acessar cura e libertação. Há uma pregação chamada Captando a Visão. Se você ainda não viu, eu também vou adicioná-la a essa playlist. Então, certifique-se de assistir. Então, eu não vou compartilhar toda a grande visão, mas Deus nos deu uma grande visão na Igreja 5F. Quero dizer, é como se Deus tivesse feito tanto neste avivamento. Temos pessoas plantadas de 170 nações ao redor do mundo. Membros da Igreja 5F. Temos 47 pequenos grupos ao redor do mundo. Glória a Deus. E eu louvo a Deus, este avivamento continua se expandindo, continua aumentando. Tivemos o nosso maior evento de todos, onde 10 mil pessoas famintas vieram ao Brasil em janeiro para encontrar Jesus. Aleluia. E acabamos de estar nas Filipinas, onde milhares vieram famintos para receber Deus enchendo uma arena. Glória a Deus. Então, Deus fez tanto. Ele aumentou o seu avivamento a cada mês, a cada ano. Mais e mais pessoas entraram no reino de Deus globalmente. E veremos um aumento, e aumento em Los Angeles e na América. Aleluia. Mas o que vimos até agora é só o começo. Só o começo. É uma porcentagem muito pequena em comparação com o que está adiante. Em comparação com a magnitude de para onde este avivamento está indo. Glória a Deus! Dos milhares até dos milhões que entrarão no avivamento, que rejeitarão a religião e o vinho velho, e pararão de orar para o avivamento, e entrarão no avivamento, e receberão o mover de Deus, e receberão os seus servos ungidos para receber deles. E receberão o vinho novo que atualmente estão rejeitando. Isso está por vir. Está vindo, povo de Deus. Está vindo. Há momentos de muros de Jericó caindo que estão adiante. Eles estão vindo. Tá? E então, vocês são o exército do avivamento. Vocês estão neste lugar único agora como entre os primeiros discípulos. Os primeiros guerreiros no exército do avivamento de Deus, onde vocês são como os discípulos. Vocês são como os discípulos que havia milhares vindo ao ministério de Jesus. Eles vinham e ouviam e recebiam de Jesus, todos estavam animados. Todos estavam animados com os milagres que estavam acontecendo. O avivamento estava rompendo até mesmo para milhares, mas como compartilhei antes, Jesus estava pregando um dia uma mensagem de vinho novo, com a qual muitos se ofenderam.
Comam a minha carne, bebam o meu sangue, para serem salvos. Aquela pregação que ele estava pregando, e a Bíblia diz que a maioria o deixou. Muitos o deixaram. Ele se vira para os seus discípulos, significando apenas aqueles que permaneceram, significando apenas os 12. E ele diz, vocês também vão me deixar? E eles disseram, para onde poderíamos ir? A sua palavra é a vida que precisamos para sobreviver e viver e prosperar e sermos salvos. Mas então vocês são como esses discípulos, onde vocês experimentam multidões vindo para entrar no avivamento e ficarem tão animadas. Mas vocês mesmos, vocês viram pessoas rejeitarem Jesus. Onde antes aceitaram, mas agora rejeitam. Vocês passaram por isso, mas permaneceram, ficaram firmes. Vocês são como os primeiros discípulos de Jesus, vocês são tão valiosos, vocês são tão importantes. E vocês têm um papel tão importante a desempenhar neste exército global do avivamento. Você é um guerreiro de Deus. Você está entre os primeiros de milhões que estarão neste avivamento global. Bilhões, eventualmente, no tempo de Deus, quer seja enquanto estivermos vivendo aqui ou não, mas eventualmente bilhões estarão neste exército global do avivamento, significando que eles estão aceitando o mover de Deus, aceitando o vinho novo, aceitando a unção, o poder de Deus. Estão aceitando o ministério da Bíblia, apóstolos e profetas, estão aceitando servos que Deus escolheu usar, estão aceitando o ministério de libertação, aceitando o ministério de cura, estão aceitando sinais e maravilhas, estão aceitando princípios de Deus. Princípios como ser plantado, como receber a unção, como a impartição, como o poder de semear. Atualmente, muitos rejeitam este mover de Deus que inclui essas coisas. Mas um tempo está vindo quando milhões e bilhões, os olhos deles se abrirão e eles verão e virão. Aleluia. Esses tempos estão vindo. Assim como quando eu estava no parque, diminuímos em número a nossa igreja de 20 para 15 para 10 para 5 e para 2. E era como as pessoas verão que o poder de Deus está aqui? Como as pessoas acreditarão nessa profecia, nesta palavra real de Deus, de que o avivamento é agora? E então um dia, em março de 2021, os muros de Jericó caíram. E Deus nos deixou admirados com a quantidade de olhos que de repente se abriram para ver que o avivamento é agora. E que isso é real. Que o poder de Deus é real. Não é feitiçaria, não é falso, não é atuação. Este poder de Deus é real. Aleluia! Acontece de repente, de dois olhos vendo, de dois pares de olhos, basicamente, e na maior parte do tempo vendo a verdade permanecendo neste exército do avivamento. Mudou de repente para quantidades incontáveis de pessoas. Milhares ao redor do mundo. Tivemos visitantes internacionais vindo à Igreja 5F desde aquele verão de 2021 para fazer parte do avivamento. Olhem para o nosso Deus. Isso é o que está adiante. Se Deus fez isso lá atrás com 2 pessoas e a libertação nem estava acontecendo ainda, a unção aumentou tanto neste avivamento agora. E no futuro? E no futuro? Aleluia! Isso está vindo. Abra os seus olhos para ver. Abra os seus olhos para ver. Abra os seus olhos para ver o seu valor, a sua importância, como os primeiros discípulos de Jesus. Abra os seus olhos para ver isso. Abra os seus olhos. Aposto que a Jean-Paul, por exemplo, não achava que o que ela estava fazendo era tão importante naquele tempo. Aposto que ela não viu o valor dela da forma como ela pode ver mais agora naquele tempo. Eu certamente não via para mim mesmo o meu valor como vejo mais agora. Ver a importância de permanecer forte
de que Deus está contando comigo para ser forte e pregar a palavra dele. Ter confiança, não ceder aos que falam contra, mas ter confiança naquilo para a qual Deus me enviou para fazer. A mensagem de hoje que Deus tem para vocês é para despertá-los para ver o seu valor e o valor pessoal para que possam ter confiança pura e divina de que vocês desesperadamente precisam para andar no seu propósito e ser quem Deus chamou vocês para ser. Amém? Então, para ser um guerreiro no exército do avivamento de Deus, você deve ser forte. Você deve ser firme. Você deve ser inabalável. Você deve conhecer a sua missão. Você deve saber que tem um trabalho muito importante para fazer e que Deus está contando com você. O corpo de Cristo está contando com você. Os seus companheiros guerreiros do avivamento no exército de Deus estão contando com você. Você não é um espectador, você não é uma pessoa que vai só à igreja. Você não é alguém que apenas ouve e é só um número ou algo assim. Você é muito importante, crucial. A parte que você tem para desempenhar neste exército do avivamento. Quando você não está fazendo o que Deus chamou você para fazer, então todos nós ficamos em falta. Ficamos em falta. Todos nós devemos ser fortes, confiantes e firmes. É assim que avançaremos na velocidade que Deus quer nos avançar no seu avivamento. É assim que mais almas entrarão no reino, receberão o seu poder e amor e serão equipadas. Amém? Você não pode ser instável. Você não pode ser alguém em quem não se pode confiar. Deus precisa contar com você. Eu preciso poder contar com você. Nós precisamos poder contar com você. Aleluia. Você deve ter confiança divina em quem você é. Confiança divina é diferente de confiança do mundo. Confiança do mundo é... Eu sou tão bonita, eu sou gata demais. Eu sou tão talentosa, eu sou tão dotada, eu sou tão ótima, eu sou melhor do que os outros. Isso é confiança do mundo. Eu consigo fazer isso porque eu sou boa nisso, porque tive todo esse sucesso no passado, porque tantas pessoas me dizem que eu sou boa nisso. Porque eu sei com certeza que sou melhor. Tipo, a habilidade que eu tenho é melhor do que a de muitas pessoas, do que a da maioria das pessoas, então eu dou conta disso. Eu dou conta disso. Confiança do mundo é, eu vou alcançar isso porque eu mereço. Eu trabalhei duro por isso. Sou qualificada para isso. Vou ter todo esse dinheiro e sucesso porque trabalhei duro por isso e mereço isso porque sou dotada, porque sou talentosa. Isso é confiança do mundo. Tão diferente, oposta à confiança divina. Mas você é chamado para ter confiança, não só confiança do mundo. Só não confiança do mundo. Deus precisa que você tenha confiança. Confiança divina. Agora, confiança divina é confiança em Deus. Deus vive em você. Deus é por você. Ele se move por meio de você, ele capacita você, ele dá habilidade a você para fazer tudo. Ele é quem abre portas para você, que nenhum homem pode fechar. Ele está no controle. E os planos dele para você são bons, para te fazer prosperar e não te fazer mal, mas para te dar esperança e um futuro. Você vê, Deus escolhe nos usar como vasos. Ele escolhe nos usar como vasos para fazer quase tudo. Quando se trata de revelar o seu amor, mover-se em poder, falar a sua palavra, principalmente, ele faz isso por meio de vasos. Esse é o princípio dele. Ele pode se mover fora da caixa, fora do seu princípio principal, mas esse é a principal maneira dele. Então é importante para nós termos esse entendimento.
Deus escolhe nos usar. Deus precisa de nós. Não que Ele precise de nós, precise mesmo, mas Ele escolhe precisar de nós. Está vendo a diferença? Deus não precisa de nós. Ele é Deus. Nós só somos criação, mas Ele escolhe precisar de nós. O que é algo de se levar à humildade, não é? Ele escolhe precisar de nós, então precisamos ter esse entendimento. Deus está escolhendo precisar de mim. Deus precisa de mim, porque Ele escolhe precisar de mim, mas Ele precisa de mim. Ele precisa de mim para ser as mãos e os pés dele. Ele precisa de mim para amar os outros, para que Ele possa se mover através deles. E é o amor dele que Ele revela a eles. Ele precisa de mim para andar em autoridade, ordenar que os demônios saiam, ordenar que a enfermidade vá embora, para que Ele possa se mover por mim, para curar e libertar as pessoas e revelar o amor dele pelo seu poder. Há tantas coisas no reino de Deus para as quais temos que contribuir para que a obra de Deus avance servindo, por meio do serviço, por meio de semear financeiramente. Deus poderia simplesmente fazer as coisas acontecerem sozinhas. Fazer as câmeras gravarem sozinhas. Ele pode fazer qualquer coisa. Criar clipes de vídeo sozinho. Com anjos descendo e simplesmente cantando. Em vez de cantar por meio de pessoas, fazer guitarras, começarem a tocar. Pianos começam a tocar como você vê naqueles pianos que tocam sozinhos. Deus poderia fazer isso. Ele escolhe não fazer isso. Deus poderia fazer dinheiro cair do céu. Temos que pagar o aluguel deste local este mês. Aqui está o dinheiro caindo na mão do céu. Deus poderia totalmente fazer isso, sim? Todos concordam? Ele poderia fazer isso. Mas Ele escolhe não fazer isso. Ele escolhe precisar de nós para nos usar. Temos que nos lembrar disso. Temos que nos lembrar disso. Temos que nos lembrar de que Deus escolheu nos usar para andar em autoridade. Jesus diz, eu lhes dei toda a autoridade. Ele deu. Esse é o mesmo princípio de escolher precisar de nós. Eu lhes dei toda a autoridade. Ele disse a Adão, vá dominar sobre toda a terra. Domine. Ele disse a Abraão, eu lhe dei toda esta terra até onde os seus olhos podem ver. Ele disse ao povo de Deus, os israelitas, eu lhes dei uma terra prometida, que mana leite e mel, para vocês dominarem. Então Ele escolhe dar a você domínio nesta terra. Ele escolhe abençoar você para você dominar, para você ser bem-sucedido nesta terra. Ser abençoado e ser bem-sucedido faz parte de dominar. É assim que você domina. Nós vamos dominar. Vamos ter um prédio de igreja que ficará em um lugar em Los Angeles onde todos passarão de carro e verão. Não ficará escondido onde as pessoas não consigam encontrar, mas ficará em um lugar onde as pessoas dirão, o que é aquilo? Ah, este prédio esteve vazio. Há algo neste prédio agora. O que é isso? Há muitas pessoas andando por aí com, parece que panfletos na mão, tem letras amarelas brilhantes neles. Ficam pensando, o que é isso? Elas parecem tão alegres, estão sorrindo tão grande. Parece que é quase uma festa. Espera aí. Vou me atrasar para o jantar, preciso parar e conferir isso. Só estou tão curiosa para saber quem são todas essas pessoas com panfletos nas mãos e sorrisos grandes no rosto. Estou ouvindo essa música animada, é como se houvesse tanta alegria. Este lugar é tão iluminado. É como o sol, e ainda mais brilhante aqui. Vamos dominar. Vamos ter um prédio.
Vai ter o nome da nossa igreja para que as pessoas possam encontrar. Ah, isto é uma igreja! Uau! Eu tenho sentido que talvez eu devesse voltar para a igreja. Tenho sentido como se Deus quisesse que eu viesse para uma igreja e começasse a buscar a Ele. Isto é um sinal. Vai acontecer. Mas temos que dominar para que esse tipo de coisas aconteçam. Esse tipo de coisas que estou explicando agora podem acontecer agora mesmo nesta medida. Até esse ponto. Não pode, não pode. Nós vamos para fora, para fora. No tempo em que estamos aqui alugando este lugar, amém? E Deus está abençoando a obra das nossas mãos. Nós vamos chegar lá. Mas o que estou dizendo é que temos que saber quem somos e ter confiança. Somos chamados para dominar e ter um prédio para a glória de Deus sobre o prédio. Estar ali o tempo todo, pessoas estarem do lado de fora o tempo todo. Venha, venha à igreja e encontre o poder de Deus e o amor de Deus. Aleluia. Mas temos que ter essa mentalidade correta. Eu sei quem eu sou. Isto é o que Deus me chamou para fazer, mas é tudo para a glória de Deus. É tudo para os propósitos de Deus. Nada de egoísmo misturado e dos benefícios que você pode obter disso. Você tem que rejeitar esses pensamentos se eles vierem. Mas realmente precisamos saber quem somos e para o que Deus nos chamou e ter essa confiança. Eu sou chamado para dominar. Eu sou um filho amado de Deus. Deus tem orgulho de mim. Deus está escolhendo precisar de mim. Ele está contando comigo. Ele vai tocar muitas pessoas através da minha vida. E Ele vai me dar a capacidade de fazer tudo o que eu preciso fazer para Ele. Ele vai me dar as palavras para falar. Ele vai me dar as capacidades para servi-lo. Ele vai me dar provisão, vai me dar tudo de que eu preciso. Ele quer que eu prospere e tenha sucesso naquilo para o qual Ele me chamou, porque é assim que Ele pode me usar da maneira mais poderosa. Quando eu estou brilhando mais. É quando não há nada distraindo ninguém de receber o amor de Deus, a palavra dEle, o poder dEle através de você. Aleluia. Louvado seja Deus. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Você foi escolhido para ser um vaso poderoso e forte de Deus. Você foi escolhido. Eu sou uma escolhida. Não de uma forma orgulhosa, mas simplesmente, sabe, você precisa entender que muitas pessoas, elas não se rendem a Deus em tudo. Mas você escolheu se render a Deus. Se esse é você, eu estou falando com você. Você escolheu se render a Deus. Você escolheu entregar a sua vida, tomar a sua cruz e seguir Jesus. Você escolheu isso. Então, ao escolher isso, escolher se render a Deus, você escolheu ser um escolhido. Então, sim, você é um escolhido. Tenha confiança nisso. Eu sou um escolhido. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Eu sou uma das poucas que são escolhidas. Eu sou especial. Aleluia. Antes de você ter essa confiança, primeiro você precisa se humilhar. A Bíblia diz que o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Temer a Deus é ser humilde. Se você teme a Deus, é a mesma coisa. Se você teme a Deus, isso significa que você é humilde. Se você tem reverência por Deus. Se você trata Deus de forma casual demais, você não é humilde. É orgulho. Significa que você não está vendo Deus no nível certo e a si mesmo no nível certo. Quando você teme a Deus, você se vê aqui embaixo e Deus muito lá em cima. Mas quando você não teme a Deus, você está se colocando mais no nível de Deus ou mais perto do nível de Deus. Em vez de vê-lo como Senhor de todo o universo, aquele que sabe melhor, aquele cujos pensamentos e caminhos são mais altos do que os seus. Aquele que guia os seus passos quando você faz os seus próprios planos. Aleluia.
Então, antes de você ter essa confiança divina, você precisa temer a Deus, você precisa ser humilde, porque não vai funcionar ter confiança divina e não ser humilde. Vai ser mais como confiança do mundo. Você só pode ter confiança divina quando é humilde. Caso contrário, é como uma criança mimada. É como uma criança mimada. Uma criança rica e mimada. Onde você não valoriza o que tem, você age como se tivesse direito a isso e quer agir da maneira que quiser e aproveitar os benefícios. E não valoriza os seus pais, não honra os seus pais, não respeita os seus pais. Você tem que honrar e respeitar a Deus e ver que você não merece nada do que Ele lhe deu. É um presente precioso de Deus. E é um presente de Deus que você possa ser um filho de Deus e ter uma herança e ser um filho rico e abençoado, rico em vida, em paz, em alegria, rico em cura e libertação e em todas as coisas. Aleluia. Tá, então essa mensagem que eu tenho para vocês hoje, estamos lidando com o diabo hoje. Estamos lidando com o diabo. Estamos destruindo ele hoje. Sim, estamos destruindo todas as mentiras nojentas dele na mente que tentam derrubar a sua confiança e tentam fazer você se sentir inseguro. Aleluia! Hoje ele vai cair. Aleluia! Você deve estar ciente de que o inimigo pode tentar atacar a sua humildade e também a sua confiança. Quando ele não consegue atingir a sua humildade, quando ele não consegue fazer você ceder ao orgulho, ele pode tentar atacar a sua confiança. Ele pode tentar usar a sua humildade contra você. Com isso, quero dizer que ele pode tentar fazer você sentir que não é digno, que não é bom o suficiente, que você não merece nada. E tentar fazer você se sentir mal consigo mesmo por não ser perfeito. Porque aqueles que são humildes, eles veem corretamente, tipo, eu não mereço nada disso. Por que eu? Eles veem isso é bom. Eles veem isso corretamente. E quando cometem um erro, se sentem tão mal por isso. Pessoas que não são humildes, elas não têm o temor de Deus, elas cometem um erro e nem ligam. E às vezes elas falam, bem, eu não sou tão ruim quanto esta pessoa. E elas amam os seus desejos egoístas, satisfazer os seus desejos egoístas. Elas amam isso, querem isso mais do que querem agradar a Deus, servir a Deus. Certo? Então, você tem que estar ciente disso. Você tem que estar ciente de que, especialmente se você é uma pessoa humilde, o inimigo pode vir e tentar atacar a sua confiança de uma maneira sorrateira. Há uma expressão que meu pai espiritual compartilhou comigo. O profeta Jordave, ele compartilhou novos níveis, novos diabos. Então, o que isso significa é que o diabo tenta coisas diferentes à medida que você sobe mais alto. Porque quando você continua subindo mais alto, isso significa que você teve vitória, certo? Amém? Se você continua subindo mais alto, significa vitória após vitória após vitória. Isso significa que o diabo tentou você, testou você, e você passou no teste, e teve vitória. Então o diabo vê, eu não consigo pegá-los aqui. Tá, então deixe-me tentar algo diferente agora. Porque não faz sentido, não adianta tentar a mesma coisa.
Às vezes ele vai tentar continuar tentando a mesma coisa, mas quando ele realmente continua tentando a mesma coisa, talvez seja perseguição. Ah, não, eu continuo tentando enviar pessoas para atacá-los, mas eles continuam tão focados. E não cedem à pressão dos outros e ao medo dos homens. Ah, preciso tentar algo diferente. Esse é o diabo. Então você tem que estar ciente dos esquemas dele, novos níveis, novos diabos. Você tem que estar ciente de que ele pode vir de uma maneira diferente. Esteja pronto para algo diferente. Esta nova coisa que está acontecendo. O que é isso? O que é isso acontecendo na minha mente? O que é isso acontecendo aqui? O que é isto? O que está acontecendo? Eu nunca experimentei isso antes. O que é isto? Novo nível, novo diabo. Esteja ciente, é isso que está acontecendo. Tá, ele está vindo de uma nova maneira? Bem, eu vou ter vitória de novo, eu vou vencer de novo, eu vou passar no teste de novo. Aleluia. Você precisa estar ciente dos pensamentos que vêm do diabo e que vêm através de circunstâncias, como por meio da perseguição. Então, eu vou te dizer, já posso te dizer o que o diabo vai tentar fazer quando a perseguição vier, tá? E deveria ser óbvio. Eu sei que muitos de vocês já passaram por isso. Vocês sabem, quando a perseguição vem, quando uma ou várias pessoas estão falando contra você por causa da sua fé, estão falando contra o ministro ou ministério do qual você faz parte, o ministro sob o qual você está plantado. Eles começam a falar contra isso, certo? Tá. Então, o ataque não termina aí. Esse é o começo. Então aí vem o diabo com mentiras através dessa circunstância. Lá vem o diabo. Ah! Talvez haja verdade nisso, fazendo você questionar. Se eles estão dizendo isso e outra pessoa está dizendo isso, estão falando contra a minha fé, talvez eu devesse questionar a minha fé porque eu confiava nessas pessoas. E há muitas pessoas dizendo essas coisas. Então há poder nos números e essas coisas. Talvez o diabo possa sugerir. E então ele também virá dessa maneira. Rejeição! Ah, você deveria se sentir tão mal, as pessoas estão te rejeitando. Sinta pena de si mesmo, você está sozinho. Isso é o diabo. Essas são as mentiras do diabo, eu estou revelando elas. Ah, essas pessoas que antes apoiavam você, que amavam você, que você amava o apoio delas, você amava que elas sempre apoiavam você, você amava passar tempo com elas, você amava receber o amor delas, agora elas estão rejeitando você. Ah, isso é muito ruim. A vida é tão ruim agora. Mentiras do diabo. Ah, provavelmente mais pessoas vão te rejeitar também. Agora mais pessoas estão rejeitando você, isso vai continuar. E agora vai ser tão difícil fazer a obra de Deus. Só ir à igreja vai ser tão difícil e tão pesado porque as pessoas podem continuar te rejeitando. Tipo, pesado ir à igreja. É tão pesado. Sabe, é mais fácil ir à igreja morna porque todo mundo fica tão feliz com você. É como... Ah, você não precisa fazer parte do poder de Deus se movendo, da libertação, da cura. Não, 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 não. Acho que os churrascos e piqueniques e entretenimento são mais divertidos. Volte para isso. Mentiras do diabo. E como as rejeições, o diabo pode ficar tipo, ah, sinta tanta pena de si mesmo, porque você é rejeitado. E ele pode tentar fazer você ficar focado nisso e tirar a sua alegria. Quando a realidade é que você tem amigos melhores agora. Uma família melhor em Cristo do que você já teve antes. E talvez o número seja menor. Mas é muito melhor. E esses amigos são ferro afiando ferro e eles estão ajudando você a cumprir o seu propósito. Eles estão encorajando você no Senhor. Eles estão ajudando você a agradar mais a Deus. Aleluia. Amém?
E o diabo pode ficar tipo, sinta a pena que você é tão rejeitado. E os seus olhos ficam presos nisso, sabe? Você está colocando todo o seu foco nisso e não está colocando nenhum foco em contar as suas bênçãos. E então você pode esquecer como era a sua vida antes de você ficar plantado em uma igreja onde o poder de Deus está. Você pode esquecer isso se não tomar cuidado. É isso que o diabo está tentando. Esse é o esquema dele quando a perseguição vem. Então você tem que estar ciente de que quando uma circunstância acontece, vem mais coisas depois daquilo. Tipo, você tem que... Eu estou revelando a você agora, certo? E quando você começar a ouvir as coisas familiares que eu acabei de compartilhar, você pode pensar, esse é o diabo. Eu te rejeito, diabo. Não vou dar nenhum minuto do meu tempo a você. Não vou te ouvir. Eu rejeito toda mentira e eu sou um vencedor. Eu permanecerei plantado, permanecerei fiel e leal a Jesus, não vou me importar com a opinião ou as palavras de homem ou mulher sobre mim. Não me importo se sou rejeitado. Considero tudo como alegria. Agradeço a Ti, Jesus, por todas as bênçãos que me deu e eu vou seguir você todos os dias da minha vida. Não vou a lugar nenhum. Eu vou ser leal a Ti, Jesus. Você confessa essas coisas. É assim que você tem vitória. Mas você também precisa estar ciente dos pensamentos que vêm do nada. Tá bom? O diabo envia pensamentos. Ele envia ataques por meio de circunstâncias como perseguição. Mas ele também pode enviar pensamentos do nada. É como quando Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. Ele é batizado, não há perseguição acontecendo, tudo está bem, não há nenhum tipo de circunstância negativa que então o diabo use. De repente, ele está no deserto, o diabo falando. E o diabo está falando de repente. Então, às vezes, passamos por temporadas no deserto e o Espírito Santo nos leva ao deserto. Ele especificamente nos testa, permite que o diabo nos tente e usa isso como teste. Então, às vezes, aleatoriamente, pode ser tempo de teste e podem vir pensamentos de repente na mente do nada. Tá? Você precisa estar ciente disso porque o que o diabo quer é que você pense que esses pensamentos que você está tendo são seus. E a maneira mais fácil de ele fazer isso é quando eles vêm do nada, para pegar você desprevenido. Quando não é tão óbvio quanto a perseguição. Quando a perseguição acontece, é tipo, uau, o diabo está com raiva por causa do que eu estou fazendo. Eu te vejo, diabo. Eu vejo você, eu vejo o que você está fazendo. Mas se ele vem aleatoriamente falando na mente, não é tão óbvio. Pode pegar você desprevenido a ponto de você começar a pensar, será que isso é do meu coração? Eu não gosto desses pensamentos. O que está acontecendo? Será que eu mudei? É isso que o diabo quer, pegar você desprevenido. Então você tem que estar ciente disso. Pensamentos podem vir do nada. O diabo pode enviar pensamentos do nada. Se você começar a ter pensamentos que nunca teve antes, você pode saber que é o diabo. Se você começar a ter pensamentos negativos que contradizem a palavra de Deus, você pode saber que é o diabo. Se você não abriu portas para o inimigo e permaneceu constante em seguir a Deus, e então, de repente, essas mentiras vêm, você pode saber que é o diabo. Porque vamos dizer que são anos em que você teve esse coração puro e humilde, em que você teve confiança no Senhor. E do nada, pensamentos que contradizem quem você tem sido de forma constante por anos, de repente vem. Isso não é você, seja livre. É o diabo enviando as mentiras nojentas dele. Não é você. Aleluia. Mateus 4:1. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. O tentador veio até ele e disse, se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pão.
Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa e o colocou sobre o ponto mais alto do templo. Se você é o filho de Deus, ele disse, jogue-se daqui para baixo. Pois está escrito, ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito e eles vão te sustentar nas mãos para que você não bata o seu pé em alguma pedra. Note que o diabo disse, se você é o filho de Deus. De uma maneira bem sorrateira e acusadora e sugerindo. Então ele não disse, filho de Deus, eu vou te testar agora. Aqui está o teste. Não foi claro assim. Se você é o filho de Deus. Ele está tentando fazer Jesus questionar a identidade dele. Ele está tentando abalar a confiança dele. Se você realmente é amado por Deus, se Deus realmente tem orgulho de você, Ele escolheu você. Você é um escolhido? Apenas se. Como se isso fosse incerto. Então, ele está tentando fazer você ficar incerto e questionar. Com as sugestões dele, o diabo sugere. O diabo acusa e sugere. Eu não sei. Acho que você está errado sobre isso. Acusando, sugerindo. Ele diz isso várias vezes. Se você é o filho de Deus. Então é isso que o diabo fará conosco. Se Deus realmente escolheu você para esse alto chamado, se Deus realmente tem orgulho de você, se você verdadeiramente é puro e humilde e justo, se ele vai começar a colocar essas perguntas com si na sua mente para tentar abalar a sua confiança e tentar fazer você questionar a sua identidade. Ele quer acusar a sua identidade, ele quer dizer... Ele pode dizer, o diabo pode dizer essas mentiras como, você não é necessário. Ele pode tentar acusar o seu coração, tentar acusar as suas capacidades. Ele pode tentar acusar você por causa do seu passado e dos seus erros do passado. Não deixe o diabo mentir para você sobre a graça de Deus. Eu repito, não deixe o diabo mentir para você sobre a graça de Deus. Porque ele vai mentir para você. Tentar fazer você questionar a graça de Deus, a compaixão, a misericórdia e o entendimento dele. Hebreus 4:15, porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas temos um que foi tentado em todas as coisas, de todas as formas. Assim como nós, mas não pecou. Aproximemo-nos, então, do trono da graça de Deus com confiança para que recebamos misericórdia e encontremos graça para nos ajudar em nosso tempo de necessidade. Aproximemo-nos, então, do trono da graça de Deus com confiança para que recebamos misericórdia e encontremos graça para nos ajudar em nosso tempo de necessidade. Então, Jesus foi tentado de todas as formas. Isso significa de formas em que você ainda nem foi tentado. De todas as formas. E, aliás, ele era 100% homem e vemos que não foi nada fácil para Jesus. Quero dizer, se você é 100% homem e está passando por 40 dias de jejum como ele estava, quando então o diabo começa a falar com ele, isso não é nada fácil. Puramente quando você é humano, ele era humano. Ele teria sentido da forma que você sentiria, tanta fome e fraqueza simplesmente porque ele tinha um corpo humano. Só por esse fato. Não tendo a ver com a força espiritual, mas apenas com os limites que temos como humanos. Ele sentiria fisicamente tanta fome e fraqueza quanto você sentiria fisicamente. A angústia que ele teve ao ir para a cruz, mesmo sabendo que a vitória estava vindo, mesmo sabendo que Deus estaria com ele, o Pai estaria com ele em tudo isso, mesmo havendo tanta alegria colocada diante dele. Ele suou sangue porque essa era a medida da angústia que ele estava experimentando. Então, Jesus realmente se compadece de você. Quando você passa por coisas difíceis, ele se compadece. Quando você comete um erro, ele tem compaixão. Ele sabe que as coisas não são fáceis, as coisas nem sempre são fáceis. Ele tem compaixão por você.
Você precisa se lembrar disso, porque o diabo quer que você seja tão duro consigo mesmo. E esqueça a graça de Deus e a misericórdia e compaixão dele. Amém? Romanos 8:1, portanto, agora já não há condenação. Quanto? Nenhuma. Nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Que estão em significando aqueles que entregaram a vida a Jesus e verdadeiramente o amam. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito que dá a vida libertou você da lei do pecado e da morte. Da lei do pecado. Significando que você não é mais escravo do pecado. E também, se você pecar cometendo um erro, você não está destinado a ser rejeitado e envergonhado e sujo. Você está livre para ser lavado e limpo quando se volta para Jesus e se arrepende imediatamente. Aleluia. Louvado seja Deus quando o seu coração é bom, significando que o seu coração, você quer estar na vontade de Deus, você quer agradar a Ele, você quer viver rendido a Deus. Essa é a sua intenção. E a sua fé não está somente em palavras, mas de fato em ação. Não é algo que só fica na sua cabeça, mas você está tomando os passos para viver rendido e em obediência. Se esse é o seu coração, povo de Deus, o seu coração é bom. Ponto final. O seu coração é bom. Ponto final. Não complique demais. O seu coração é bom. Diga, o meu coração é bom. Você é a justiça de Deus. Não perfeito, mas bom. Aleluia. Então, quando o seu coração é bom, a maioria dos erros que você comete, se não todos, são sem má intenções. Você sabe que pode cometer erros sem intenção? Você comete erros porque simplesmente ainda não aprendeu alguma coisa. Você é culpado por isso? Não. Deus está culpando você? Não. Você culparia alguém se essa pessoa cometesse um erro, mas não tivesse querido e tivesse cometido o erro porque simplesmente ainda não tinha aprendido ou estava fora do controle dela? Você culparia essa pessoa? Então por que você está culpando a si mesmo? Deus não está culpando você. O diabo está te culpando, ele está te acusando. Não ouça ele. Temos que crescer espiritualmente para saber o que está acontecendo na mente e não deixar o diabo nos atingir, roubar a nossa alegria, nos enganar, nos derrubar. Aleluia. Então, eu quero que muitos de vocês sejam livres disso, porque quanto mais você faz para Deus, quanto mais você está fazendo para Deus, na verdade, é em qualquer coisa da vida. Quanto mais você assume, quanto mais você faz, mais responsabilidade você tem, mais oportunidade para erros, certo? Simplesmente assim. Se você não se levantar para cantar uma música aqui na igreja e cantar uma música de adoração ou algo assim, você nunca vai errar uma nota. Se você nunca vier tocar guitarra aqui na equipe de louvor, você nunca vai tocar a nota errada. Mas, se você servir a Deus e começar a tocar ou começar a cantar, você pode errar uma nota. Você pode não tocar perfeitamente. Então aí você cometeu um erro. Mas se você nem servisse a Deus, você não cometeria erros algum. É como um princípio, quanto mais assumimos, mais oportunidades para erros, mas mais estamos fazendo para Deus. E é isso que importa. Aleluia. Deus não pede perfeição. Deus não pede perfeição. Ele nos pede para fazer o nosso melhor, para servi-lo com excelência, e erros devem ser esperados. Quero dizer, não deveríamos sair por aí pensando, talvez eu cometa um erro hoje, mas precisamos não ficar chocados se cometemos um erro e deixar isso arruinar o nosso dia, entende? Porque Deus não está condenando. Eu só quero que muitos de vocês sejam livres porque eu tive que vencer isso na minha própria vida. E Deus quer que você vença isso agora. Porque quando você é puro de coração e humilde, isso entristece tanto você no que você pensa que pode estar desagradando a Deus, sabe? Isso machuca tanto o coração.
Mas temos que aprender a não ser perfeccionistas a ponto de ficarmos devastados se cometemos um erro, quando isso simplesmente vai acontecer, faz parte disso, amém? Então, alguns erros aconteceram porque você simplesmente não sabia, você ainda não tinha aprendido, e foi por isso que o erro aconteceu. Então, não há ninguém para culpar, você não deve culpar a si mesmo. Há alguns erros que acontecem simplesmente por causa de um mal-entendido. Então, ninguém é culpado. E então, às vezes, você pode ser culpado injustamente. Mas isso não significa que você deve ser tipo, alguém pode culpar você injustamente pensando que foi sua culpa, mas sabe de uma coisa? Algumas coisas simplesmente estão fora do nosso controle. Como já experimentamos guerra espiritual, faz parte disso, precisamos estar cientes disso também. Como talvez você não consiga cumprir uma responsabilidade, mas talvez o inimigo tenha atacado aleatoriamente a saúde de alguém, ou atacado o sono de alguém, ou alguma coisa assim, e você não tenha tanta força naquele dia. É o diabo que é para ser culpado, não você. Amém? Então, temos que estar cientes disso. Já vivemos isso no passado quando fazíamos eventos. Fazemos eventos. E nós, John Doll tem sido incrível. Ela simplesmente, tipo... Eu compartilhava com ela o que deveria ser comunicado às pessoas da câmera que contratávamos. E ela... Foi uma época de dificuldade por um tempo. Só problemas que tínhamos. Problemas técnicos com os vídeos, transmissões ao vivo e também vídeos, tipo... Os vídeos de verdade. E às vezes isso era frustrante, sabe? Tipo, ah! Então, nós seríamos muito... Eu fazia questão de dizer a ela, tipo, diga isso a eles, e isso, e isso. E então ela falava com eles pessoalmente e os instruía e passava tanto tempo, sabe? Tem que ser assim, e se isso acontecer, isto, e ia até eles, se algo estivesse dando errado no meio do culto, tipo, conversava com eles. E mesmo assim, ainda tínhamos problemas sérios, tipo, muitos. Uma vez eu finalmente perguntei ao meu pai, foi loucura, tipo, não fazia sentido, muitas vezes não era lógico. Tipo, eles não apertaram gravar ou apertaram em... Não em câmera lenta, mas qual é o outro quando vai bem rápido? Time-lapse. Eles apertaram aleatoriamente, tipo, havia uma configuração aleatória de, tipo, lapse. Então, o culto inteiro ficou em time-lapse. Indo mais rápido, ficou com apenas uns 14 segundos. E não há como consertar isso. Mas nem faz sentido, lógico, porque eles não tinham, tipo, usado essa configuração antes no evento anterior, tipo, havia coisas que não eram lógicas. Esse foi o momento que eu pensei, isso é espiritual, eu quero perguntar ao meu pai espiritual sobre isso, o profeta Jordave. Eu perguntei a ele e ele disse sim, às vezes é simplesmente o diabo. Ele disse, isso aconteceu muito na nossa igreja também. Às vezes é simplesmente o diabo. É guerra espiritual. Mas as pessoas da câmera, ou até mesmo John Doll, que tinha a responsabilidade de comunicar todas essas coisas, poderiam se sentir tão mal. Poderia se sentir tão mal. Poderia sentir, eu realmente estraguei tudo. E deixar isso arruinar o dia, mas era o diabo 100%. Você fez tudo o que podia. Então, temos que estar cientes dessas coisas da maneira como o inimigo vai tentar. Às vezes, ele vai tentar fazer alguma coisa, atacar e ficar tipo, ah, é sua culpa. Isso não deu certo, você cometeu esse erro, você é ruim. Você deveria se sentir muito mal quando você não fez nada de errado. O diabo é mentiroso. O diabo é mentiroso. Hoje ele está sendo exposto. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Vitória hoje para o povo de Deus. Aleluia. Hebreus 10:35 diz, portanto, não abandonem a sua confiança, ela será ricamente recompensada. A sua confiança, você precisa perseverar para que depois de ter feito a vontade de Deus, você receba o que Ele prometeu. Você precisa perseverar no meio da insegurança, das mentiras do diabo. Você precisa perseverar no meio dessas mentiras do diabo tentando derrubar você. Você não pode controlar os pensamentos do diabo que vêm à sua mente.
Você pode controlar se vai deixá-los ficar ou rejeitá-los. Você pode controlar se vai aceitá-los e deixar que controlem você, te influenciem ou te controlem. Mas você precisa parar de se culpar tanto. Seria como se Jesus estivesse se culpando pelo diabo falar com ele no deserto. Isso não faz sentido nenhum. Seria como se Jó estivesse se culpando por ter perdido tudo. E ele estivesse questionando: será que eu fiz algo errado? Certo? Seria como se Davi estivesse se culpando por estar no deserto, por se esconder nas cavernas. É assim que é. Então precisamos despertar para isso para não sermos enganados pelo diabo. Parte da fé, parte de ter uma fé que agrada a Deus, porque não podemos agradar a Deus sem fé, amém? Mas parte da fé é fé em quem Deus diz que você é. Fé não é apenas crer que Deus é bom, que Ele é fiel, que as promessas dele são sim e amém. Fé também é tudo o que Deus diz na palavra dele, crer nisso com confiança e viver isso. Então a Bíblia diz que você não pode agradar a Deus sem fé. Então há uma parte da fé que é crer que você é quem Deus diz que você é. Que você é um filho amado de Deus. Que Ele nunca condena você, mas tem orgulho de você. Que Ele é por você. Que você é um escolhido. Que Ele tem todos esses planos maravilhosos para fazer você prosperar, para te dar esperança em um futuro. Porque Ele te ama. Você precisa crer que Ele te deu domínio nesta terra. Ele tem um chamado muito importante para você, uma missão muito importante, e Ele está escolhendo precisar de você. Ele está contando com você e vai fazer você prosperar, vai fazer você ser abençoado, prosperar naquilo que está chamando você para fazer. Porque Ele te ama, porque Ele é por você e porque Ele precisa disso para você brilhar mais, para mais pessoas entrarem no reino. Você precisa ter essa confiança em quem Deus diz que você é. Você precisa saber que isso agrada a Deus. É agradável a Deus que você tenha essa confiança divina. Aleluia! Você precisa confessar positivamente. Confesse positivamente. Não se esqueça de confessar positivamente a verdade. Eu sou escolhido, eu sou amado. Deus tem orgulho de mim, Ele está torcendo por mim, Ele está comigo. Ele vai fazer eu ter sucesso e prosperar para Ele. Ele vai me sustentar, Ele vai abrir portas para mim. Ele está tão animado com o que vai fazer através de mim hoje. Quando eu amo as pessoas, quando eu sou um vaso dele, Ele fica animado com isso e tem orgulho de mim. Precisamos confessar essas coisas. Isso não é orgulho, isso é andar como filho e filha e andar em confiança divina que deixa Deus feliz. Isso se chama andar em vitória sobre o diabo. Isto é andar em vitória sobre o diabo, é confessar positivamente essas palavras sobre você mesmo. É assim que você rejeita o diabo. Você diz, não, diabo, não vou dar nem um minuto do meu tempo para você. Não vou ouvir as suas mentiras, é isso que sou. É isso que eu sou. Cala a boca, diabo. Para trás de mim, Satanás. Se servos de Deus cometem erros, assim como Davi cometeu erros, Moisés, Pedro e os discípulos, eles cometeram erros, querendo dizer que ficaram em silêncio. A maioria deles, todos se escondeu quando Jesus foi preso. Certo? Então, todos eles cometeram erros. Todos eles cometeram erros. Então, por que você está tão abalado por ter cometido um erro? As pessoas perfeccionistas aqui estão sendo libertas. Pedro cometeu muitos erros. Pedro cometeu muitos erros. Mas Deus fez dele a rocha, o líder de todos os discípulos, o primeiro apóstolo da igreja. Ele cometeu muitos erros. Ele até negou Jesus 3 vezes. Jesus teve que dizer a ele, para trás de mim, Satanás. Ele permitiu que o diabo falasse por meio dele. Imagine as mentiras que o diabo poderia ter colocado. Imagine se Pedro ficasse tipo, Jesus,
É melhor você escolher outra pessoa. Eu não sou digno. Você precisa se humilhar e se arrepender e pedir perdão a Deus. É por isso que erros também são uma bênção, porque te levam à humildade. Mas erros devem te humilhar, não desqualificar você. Erros devem te humilhar, não te desqualificar. Não te condenar. Erros não devem te condenar. Erros não devem roubar a sua alegria. Devem simplesmente humilhar você. Abra os seus olhos para ver o amor de Deus, a graça que Ele tem por você. E que você ainda tem mais a aprender. Isso leva você à humildade, aleluia. Provérbios 24:16, porque o justo pode cair 7 vezes e se levantar de novo, mas os ímpios cairão pela calamidade. O justo pode cair 7 vezes e se levantar de novo. Esta é a vontade de Deus para você, levantar de novo. Não te derrubar ainda mais. É isso que o diabo está tentando fazer. Levante-se de novo. Aleluia. Erros podem ser bênçãos. Te humilha, isso faz você lembrar que não está no mesmo nível de Deus, você tem muito a aprender. Isso é uma coisa boa. Isso abre os seus olhos, erros abrem os seus olhos. Te humilha. É um presente ser humilhado. É um presente, isso leva você mais alto. Deus exalta os humildes. Então, permitir que você cometa um erro pode ser o caminho para cima. Te desperta e te leva mais alto. Aleluia. Foi isso que eu também descobri. Sabe o que eu descobri? Quando eu cometi um erro, isso construiu a minha compaixão pelos outros. Imagine se você fosse perfeito. Você não conseguiria se identificar com outras pessoas. Por que continua errando? Continua acreditando nas mentiras do diabo? Vamos! O que é de errado com elas? Você pode começar sem querer julgá-las e condená-las, nem mesmo sendo uma pessoa julgadora. Mas você simplesmente não entende. E você fica irritado, tipo, vamos, temos que ir mais rápido e alto por Jesus. O que é tão difícil em se render? Sabe? Tipo, talvez, porque às vezes você vence as mentiras do diabo, o diabo não ataca mais você dessa forma, você vê alguém tendo dificuldades com a mentira do diabo e é tipo, vamos logo. Às vezes pode ser difícil ter compaixão, mas então quando Deus humilha você, e o diabo vem de uma nova forma na mente, e não é nada fácil, e você ouve a mentira do diabo. Mas então seus olhos se abrem e você vê que estava ouvindo a mentira do diabo e então você tem vitória. Louvado seja Deus. Mas isso abre os seus olhos para ver os outros de forma diferente. E você tem compaixão por eles, porque eles estão tendo a própria guerra espiritual deles que é diferente da sua. E eles merecem essa graça e compaixão que Deus deu a você e que você aprendeu a dar a si mesmo. Amém? Erros são uma bênção. Aleluia. Erros podem ser uma bênção. O inimigo é contra você. Pessoas são contra você. Se você vier contra você também, você está fazendo um favor ao inimigo. E você está vindo contra Deus. Se você vier contra si mesmo, você está vindo contra Deus. Eu sei que isso é profundo, mas pense nisso. O diabo é contra você. Fariseus, outros estão sendo usados pelo diabo, eles vêm contra você. Agora você começa a vir contra você. De que lado você realmente está? Eu agradeço a Jesus pelos olhos que estão se abrindo hoje. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Você tem que entender que ficar se condenando não é humildade. Ouvir as mentiras do diabo condenando você não é humildade. Porque pode parecer que é.
Sim, eu não mereço isso. Não sou digno. Sim. Então você começa a se sentir mal por isso. Não é o tipo bom de eu não mereço isso. É como uma vítima deprimida. Eu não mereço isso. Você vê a diferença? Eu não mereço isso, eu não sou bom o suficiente. Ninguém é. Isso é a graça de Deus. Ele escolheu usar você apesar das suas fraquezas e Ele está te transformando dia após dia. Confie no processo. Ele não está preocupado porque você não é perfeito. Ele não está preocupado com isso. Ele está bem com o fato de você ainda estar crescendo. Você também tem que estar bem com isso. Aleluia. Humildade é ser altruísta, o que é servir a Deus com o seu melhor. Humildade é valorizar o que você aprendeu e ser forte por amor a Jesus. Humildade é ser altruísta e fazer o necessário para ter alegria, paz e derramar nos outros. Ser altruísta é fazer o necessário, lutar o bom combate da fé, rejeitar as mentiras do diabo condenando você. Isso é ser altruísta, para que você mantenha a sua alegria e consiga derramar mais aos outros. E eu te digo, eu aprendi isso na minha vida. Eu senti a diferença na minha vida. Eu senti a diferença de quando talvez eu não fosse tão feroz para rejeitar as mentiras de insegurança. Eu senti a diferença de quando eu fiquei muito séria sobre renovar a minha mente com quem eu sou em Cristo, rejeitando as mentiras. Eu senti como eu posso derramar e estou derramando mais. Aleluia. Obrigada, Jesus. Saiba a diferença entre um ataque que vem por causa de uma porta aberta e apenas um teste. Saiba a diferença entre um ataque vindo, o diabo vindo à sua mente porque você abriu uma porta, e isso foi um resultado disso, ou apenas um ataque aleatório porque Deus quer elevar você. Então, Ele está levando você ao deserto e te testando. Tá bom? Se você abriu portas, a resposta é se arrepender e buscar Jesus. Esses pensamentos que vieram de uma porta aberta, tome a ação de arrependimento, confesse que você não quer mais cometer esse pecado, que você não cometerá mais esse pecado, e agora volte-se para Jesus, renda-se a Ele, e agora rejeite os pensamentos. Tá bom? E não se condene. Não se condene por ter aberto a porta. Apenas certifique-se de tomar as ações de arrependimento. Mas agora alguns de vocês não abriram uma porta, mas esse ataque veio, pensamentos vieram à sua mente. Você precisa saber a diferença. Isto é o teste. Não fique pego de surpresa. Será que eu abri uma porta? Olhe humildemente para a sua vida. Mas não há razão para se condenar desnecessariamente por abrir uma porta ou algo assim, quando é simplesmente o teste de Deus, Deus permitindo esse teste. Amém? Obrigada, Jesus. Aleluia. Quero terminar deixando vocês com um testemunho. Eu nunca quis ser uma pregadora. Falar em público era meu maior medo e fraqueza, mas Deus me chamou para pregar. Ele me chamou para ser pastora. Eu comecei a pregar em 2017 e, honestamente, por 4 anos pregando toda semana, na maior parte do tempo. E então, às vezes, durante o período da Covid, era todos os dias. Eu entrava ao vivo de março até outubro. Então, eu pregava uma mensagem todos os dias. Na maior parte desses tempos, eu lutava com pelo menos alguns pensamentos de insegurança. Você não é boa o suficiente. As pessoas não são abençoadas pelo que você está dizendo. Olha, as pessoas não estão voltando. A igreja está ficando menor. Tá vendo? Você não é realmente uma pregadora. Você não é boa o suficiente. Você não tem o que é necessário. Você não é carismático o suficiente. Você não é eloquente o suficiente. Você não tem o fogo suficiente, como você vê os pregadores terem. Eu lidava com pelo menos alguns desses pensamentos quase todas as vezes que eu ia pregar por cerca de 4 anos.
Sabe, eu ouvi recentemente sobre este pregador que tem uma igreja enorme de várias milhares de pessoas e ele nunca, nunca, nunca quis pregar. Deus o chamou para pregar, para ser pastor, para assumir essa igreja. E eu ouvi recentemente esse testemunho de que por 4 anos ele tinha esses mesmos pensamentos. E ele olhava para si mesmo no espelho quase todos os dias, ou toda vez que ia pregar e dizia: Deus escolheu você para isso, e Ele vai te dar as palavras para falar. Você consegue fazer isso. As pessoas te amam. Há pessoas na igreja que são abençoadas por você, elas te amam. E você consegue fazer isso, algo assim. E isso foi por 4 anos. 40 anos é o número do deserto. Aliás, então há algo sobre o número 4. Eu só queria compartilhar isso com vocês porque isso me abençoou. Eu já sabia que era o diabo mentindo, mas às vezes quando você vê isso em outra pessoa, é como, o diabo é mentiroso. Sabe, talvez você veja um dos seus irmãos e irmãs e eles sejam uma bênção tão grande para você e você consegue ver que eles são uma bênção tão grande para Deus, são um vaso de Deus tão grande, mas talvez eles contem a você, expressem a você que se sentem mal, que estão inseguros sobre isto, isto e isto. Então você fica tipo, querido, querida, o diabo está mentindo para você. Você está falando sério agora? Como você pode pensar isso? Você está brincando? Você é a pessoa mais parecida com Cristo que eu conheço. Que coisa é essa? Cara, o diabo está mentindo para você. E você sente no seu coração vontade de encorajá-los, então você precisa ver a si mesmo dessa forma. A razão pela qual elas não estão vendo isso é porque o inimigo está vindo na mente. Então lembre-se, esses pensamentos não são seus. O inimigo vai vir à sua mente, às vezes. Você precisa renovar a sua mente sobre o que está acontecendo. Estes não são os seus pensamentos. O diabo está mentindo. Saia daqui, diabo. Você não vai me impedir de ser forte e confiante e de fazer o que Deus me chamou para fazer. Aleluia! Eu sei quem eu sou em Cristo. Louvado seja Jesus, louvado seja Jesus. Eu vejo liberdade neste lugar. Obrigada, Jesus. O diabo, eu declaro que o diabo está derrotado. Hoje ele está derrotado na mente. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Diga, eu sou escolhido. Eu sou amado. Deus tem orgulho de mim. O meu coração é bom. O meu coração é puro. Deus nunca me condena. Deus é por mim. Deus está torcendo por mim. Deus não tem medo de eu não ser perfeito. Ele tem compaixão por mim. Ele tem empatia por mim. A graça dele flui todos os dias para mim. Eu posso todas as coisas por meio de Cristo que me fortalece. Eu farei tudo o que Deus está me chamando para fazer. Eu sou poderoso por meio de Cristo. Eu sou forte. Eu sou ousado. Eu sou corajoso. Eu sou confiante. Eu sou um guerreiro no exército do avivamento de Deus. Eu não vou cair pelas mentiras do diabo. O diabo está derrotado. Eu não vou concordar nem acreditar nas mentiras do diabo. Em nome de Jesus. Eu tenho vitória. Eu sou vitorioso. Eu sou mais que vencedor. Eu tenho vitória esmagadora. Eu sou um campeão de Deus.
Eu vejo vencedores neste lugar. Louvado seja Deus.